Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks aqui do Colégio Planck. É um programa que fala sobre educação e a gente tem o prazer de ter vocês aqui. Caso você não tenha assistido os episódios anteriores, vai lá conferir aqui no nosso canal. A gente vai falar, o primeiro episódio falou sobre o socioemocional, a importância do aprendizado socioemocional para os jovens, para as crianças, e no segundo a gente abordou estudar fora do país, né? A gente quebrou alguns mitos, falamos um pouquinho sobre isso. E hoje, no terceiro episódio, a gente está falando sobre carreira, sobre a conclusão do ensino médio, a escolha profissional, vestibular, Enem, e para isso a gente trouxe um time espetacular. Vou começar quem está do meu lado, a Júlia. A Júlia é orientadora educacional, especialista em preparar os alunos para o dia do vestibular. Professor Humberto, há 30 anos focado no ensino da matemática, com vestibular de alto desempenho, um dos melhores e maiores especialistas de vestibular e de matemática do Brasil, e a Márcia, coordenadora do ensino médio, que fala sobre o geral, tanto o lado aspecto socioemocional, quanto a escolha da carreira, quanto os desafios para o estudante e para a família. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, e já vamos iniciando. Se você está assistindo esse episódio, comenta aqui embaixo, fala o que você gostou, fala sobre o que você gostaria que a gente abordasse, se faltou algum ponto, já curte nosso canal e compartilhe o vídeo com alguém que você acha que pode ser interessante. Beleza? Então vamos lá, gente. Para iniciar o nosso papo, eu vou jogar aqui uma pergunta. Quem quiser começar, pode começar. Sobre carreira profissional. Vamos iniciar o nosso papo aqui sobre isso. Como é que o estudante... O que ele tem que levar em consideração para escolher a sua carreira? O estudante eu imagino que é uma fase super delicada, uma fase que às vezes tem um pouco de angústia, traz alguns medos. Por outro lado, é uma fase libertadora, de escolha, de transição, de muito aprendizado. Como é que vocês enxergam esse processo de escolha? Márcia, você que começou sorrindo, vai com você. É muito interessante que o estudante, ele fica apavorado de ter que, nossa, é o que eu vou fazer para o resto da minha vida e eu preciso escolher e é tão difícil. E aí quando você traz para ele essa busca daquilo que ele gosta de fazer, de como ele consegue se ver, de como futuramente seria um mercado de trabalho para ele, quando você começa a trazer recursos que ele pode pensar sobre, ele começa a ter mais tranquilidade para olhar o que ele quer. Né, para olhar assim, nossa, então talvez fazer isso pode ser uma coisa interessante. E aí você começa a dar possibilidades para o estudante pensar a carreira, porque hoje a gente entende que a carreira não é mais linear. Eu não entrei para fazer uma coisa e ela vai ser essa coisa para sempre. Né? Eu entro para fazer algo e vou criando a minha carreira ao longo do tempo, eu vou construindo. E se a gente consegue provar para esse estudante que a carreira funciona dessa forma, e ele escolhendo aquilo que ele gosta, que ele tem afinidade, ele pode caminhar por diferentes meios, né? Faz muita diferença na hora de escolher. Ele pode construir várias carreiras dentro daquela afinidade. E mesmo se a afinidade mudar, tá ok também, né? Exatamente. Tá ok. Exatamente. Júlia, como é que você vê isso? Na verdade, eu estava ouvindo a Márcia aqui, estava pensando em algumas falas que eles trazem muitas vezes para a gente, né? Estava pensando naquele estudante, por exemplo, que ainda não fez essa escolha, né? Que está no começo dessa escolha, está procurando encontrar informações para poder decidir, né? Que é um momento muito difícil na vida dele. E que é a maioria, né? Que é uma boa parte, é uma boa parte. E muitas vezes, uma das coisas que a gente sempre tenta conversar com eles é no sentido de que o que eles veem, né? Aquele hall de carreiras, diversas carreiras que existem hoje no Brasil, né? A gente tem diversas faculdades, universidades e carreiras diferentes. Mas a gente sempre tenta puxar daquele estudante quais são os interesses, né? O que ele entende como seria importante para ele continuar estudando. Então, partir um pouquinho do que ele gosta, né? Então, assim, o que você gosta dentro da escola, quais são as disciplinas que você gosta, tem algum contato de algum profissional que você acha interessante também, alguma carreira que você se espelha de alguma forma, né? Que você vê como uma carreira que poderia ser interessante, sempre partindo por aí, nesses dois caminhos.
tanto os interesses, né, o autoconhecimento, se entender, pensar aquilo que você gostaria de fazer, mas também pensando no mercado de trabalho, né? Então, o que o mercado diz sobre essa carreira hoje? Os boletos chegam, né? Os boletos chegam, é importante pensar sobre isso também. Humberto. Eu vejo que eles também vão escolhendo uma carreira por exclusão também, né? Eu tenho muito olhar da sala de aula, deles comentarem aqueles momentos de quebra de aula, que eles param para... Por que você fez engenharia? Falou, olha, na verdade eu gostava de matemática, mas na minha época não era, não diria bem visto, mas era uma carreira menos nobre que a engenharia. Então eu fui para a engenharia, agora vocês não, vocês têm uma gama enorme. Então vocês vão fazendo por exclusão, vão procurando, né, experimentando, a internet ela ajuda demais, né? Muitos profissionais dão a sua opinião. E também eu sinto que um professor inspirador também meio que rouba a carreira dos alunos, né? Porque eu acho que o professor, ele se torna... Eu já vi vários que falam assim, nossa, Humberto, me apaixonei pela matemática, me apaixonei pela lógica, porque você me mostrou isso. Eu já percebi isso, já aconteceu comigo na física, com o nosso colega Pelisson na química, com o professor de biologia, de história, de literatura, o de filosofia, que inspira. E ele fala assim, puxa, prestei mais atenção nessa matéria devido ao professor. E o aluno que gosta de estudar e casa com um professor muito carismático, que dá a matéria de maneira excelente, ele tende a querer seguir alguma coisa naquela área. Eu vejo muito isso. Agora, a Júlia, você colocou um ponto, Júlia, que eu achei muito interessante, né? A questão de ter contato com alguma carreira. Como é que vocês enxergam a questão da pressão social da sociedade como um todo, ou da família, e às vezes até quando o pai, de alguma maneira, sonha de forma legítima, de forma honesta e de forma boa, que o filho siga a carreira do pai. Então, às vezes o pai é médico, ele já desbravou um caminho, já construiu um nome na cidade, já adianta um pouco a vida para o filho que vai poder assumir um consultório. Um exemplo, né? Isso serve para advocacia, serve para odontologia. Às vezes o empresário que montou uma empresa e vê a sucessão ali natural no filho e vai fazer uma administração, uma área de economia. Como é que vocês enxergam essa pressão e essa pressão, entre aspas, que os pais exercem para seguir a carreira que os pais enxergam que vai ter mais facilidade? Na verdade, essa relação da escolha profissional, ela deve ser sempre muito bem conversada, né, entre a família e o estudante. A gente brinca que é um momento importante para o aluno, para o estudante, para falar isso para a família. Ele precisa expor isso para a família, né, o que ele está pensando. Precisa ter uma honestidade de diálogo muito forte, né? E aí cabe o papel da família também, né? Como que a família pode receber essa escolha do estudante? Porque vai ser um momento, é a vida daquela pessoa, né? A vida daquele adolescente no momento, né? Então, a família cabe a apoiar, a entender, a ouvir e perceber que são, muitas vezes, a escolha profissional mexe com isso que o senhor falou, né? Na questão do futuro, do que aquela família pensa para aquele estudante. Então, como que a gente pode trabalhar isso? E aí eu acho que a escola também cumpre um papel importante de conversar também com esses pais, de ouvir esses pais, quais são as expectativas para aquele estudante, para aquele aluno. É muito comum a gente atender o pai e o pai chega pra gente e fala, olha, pra mim, carreira pro meu filho, ou é direito, ou é medicina, ou é engenharia. É a tríplice. Como é que é um triunvirato, né? É o trio de ferro. Porque vai na medicina, direito e engenharia. Isso, é muito comum. E os pais chegam e eles externam isso pra gente. É isso que eu quero pro meu filho. Aí meu filho veio e falou pra mim que ele quer fazer design. O que é isso? Né? Então, hoje em dia, essa comunicação entre pais e filhos e esse mercado, ele não é simples. Eu vejo que é cada vez mais complexo. Para o pai que viveu a carreira anteriormente, entender que as carreiras hoje se formam de maneira diferente é complicado. Mas, ao mesmo tempo, o facilitador do diálogo, a Júlia tem toda a razão, acaba sendo a escola mesmo neste papel de facilitador. Então, olha, pai, verifica isso, caminha por aqui, pesquisa isso, olha o que estão dizendo, veja como estão as carreiras, para que você tenha argumentos para conversar com seu filho. Porque, de repente, pode ser, sim, engenharia, ou medicina, ou direito a escolha dele. Mas
ele precisa entender que a escolha é dele e não do pai, né? É porque é a primeira escolha da vida adulta, né? Exatamente. E aí existe esse receio de vou ficar amarrado, vou ficar congelado a essa decisão para o resto da vida. A gente sabe que não é bem assim. Mas um ponto que eu acho muito importante, acho que toda vez que a gente senta para falar de educação, é impossível a gente desassociar a educação. Papel escola, estudante, papel da escola, aluno, e papel da família, aluno, família, escola. Então, esse trio tem que estar muito alinhado. E acho que construir esse canal de transparência entre os filhos e os pais, a partir do ensino fundamental, desculpa o trocadilho, mas é fundamental. Né? É desde o fundamental que você vai construindo essa relação de confiança, essa relação de diálogo, essa relação de perceber que cada um é que cada um é único, que o pai quer o melhor para o filho, mas às vezes o que ele quer é um pouco diferente, é uma vida diferente. E nós, pais, a gente tem medo da dor do filho, né? Ele vai sofrer ou ele vai ter dificuldades, e a gente tenta viver atalhos por eles, e isso não existe. Né? É uma proteção, né, do filho. É uma proteção. E a importância da gente falar, porque de onde vem isso? Vem do desenvolvimento da autonomia. Então, você começa desde do fundamental, trabalhando a autonomia, trabalhando as escolhas, trabalhando a possibilidade de fazer coisas, de se resolver problemas. Isso faz com que ele, quando chega ao final do ensino médio, tenha condições de dizer, olha, a minha escolha é essa. E aí? E de forma mais segura, né? Vamos conversar sobre isso? Se o aluno não consegue dizer, olha, a minha escolha é essa conversa fica muito limitada, né? Fica mais difícil. Então, o que eu vejo é fundamental mesmo que a gente comece cedo, trabalhar essa autonomia e mostrar para a família que essa autonomia, que a princípio parece ser muito assustadora e que distancia, lá na frente ela vai aproximar. Perfeito. Porque ela vai facilitar o diálogo. Eu trouxe aqui 2 dados que eu acho que são interessantes para apimentar a nossa conversa. O Fórum Mundial apresentou recentemente no relatório que 65% dos alunos do ensino básico vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então esse é um número meio assustador, né? Porque 2/3 dos alunos, praticamente, de cada 3, 2, vão atuar profissionalmente numa área que talvez ainda não exista. E aí eu fui checar lá no LinkedIn. O ano passado o LinkedIn lançou as 25 profissões mais procuradas. E a número 1, em termos de recrutamento, era recrutador especializado em tecnologia. Depois, engenheiro de confiabilidade de site. Depois, engenheiro de dados. Especialistas em cibersegurança. Gestor de tráfego. Então, são carreiras que, por exemplo, eu, quando estudei engenharia há 25 anos atrás, não existiam. E que não existe a faculdade disso. Não existe a faculdade disso. Então, assim, você vê carreiras sendo procuradas, demandas do mercado em termos de especialização, de habilidades e competências, novas profissões que vão surgir, e a gente aqui, às vezes, ainda falando do tradicional, que é, como você disse muito bem, Márcia, é ok, mas se for uma escolha legítima por essa tradicionalidade. Mas hoje existem N opções aí de carreiras e de profissões que eventualmente nenhum diploma vão precisar. Vai precisar de uma habilidade, uma competência do estudante, que vem do socioemocional. E aí eu quero trazer desse cenário a importância do que a gente fala do soft skill e do hard skill, né? Que são as habilidades acadêmicas, papel de saber bem a matemática, saber bem a história, a geografia, a ciência da natureza, e as habilidades de trabalhar em grupo, da criatividade, da empatia, da resiliência. Recentemente, eu assistindo uma apresentação da Universidade de Stanford, e eles estavam falando sobre 4 grandes características do profissional do futuro. E ele citou a capacidade de resolver problemas, a criatividade, a empatia e de certa forma, uma vontade de correr atrás, né? A execução. Eu quero fazer, a autonomia de ir atrás. Fica bem claro que a técnica, ela não é preponderante, né? Para a gente resolver o problema, a gente tem que atingir o outro. Tem que pensar pelo outro, né? Que nem a parte de empreendedorismo, né? Qual que é a dor que uma pessoa tem para eu criar uma empresa? Você tem que mergulhar na cabeça da pessoa e com aquelas habilidades que você adquiriu, você corre atrás disso. E tem essa questão da adaptabilidade, né, Márcia? Quando você fala das habilidades socioemocionais, da empatia, como é que vocês enxergam isso atrelado à escolha da carreira?
Porque o médico, eu acho que é um dos profissionais que mais tem que ter empatia. É que mais tem que trabalhar em grupo, porque ele não vai operar um paciente sozinho, ele vai precisar de toda uma estrutura. Uma equipe multiprofissional. De uma equipe multiprofissional de diversas áreas para poder cuidar bem daquele paciente. A engenharia é a mesma coisa. Como é que vocês enxergam essa equivalência de hard skill e soft skill? Na verdade, o que eu consigo enxergar de tudo isso é que tem espaço para todos. E para as mais diferentes habilidades. Então, vamos lá, alguém com essa dificuldade muito grande de trabalhar em grupo. Tem muitas carreiras que precisa de está muito centrado, muito tempo quieto, muito tempo focado. E para ele vai atender aquela demanda, porque é como ele se relaciona com o mundo. E para outros, precisa ter pessoas, precisa ter movimento, precisa ter gente. Então, todas elas cabem. O nosso papel hoje é entender onde elas cabem e mostrar como isso acontece. Então, a gente, enquanto escola, entende, olha, você está aqui no seu ambiente social. Resolver o seu problema dentro da sala de aula com seus amigos, com o seu professor, com a sua escola, é o seu primeiro movimento. Você começa a fazer isso na escola sozinha, a partir do 6º ano, você vem desenvolvendo isso até você chegar no ensino médio. Opa, agora quem toma a rédea do que eu tenho que fazer sou eu, e eu vou definindo. E aí eu vou vivendo. O que eu mais tenho no ensino médio, por exemplo, é essa dificuldade de relação dos grupos. Então, as meninas do grupo deixam de se relacionar, os meninos do grupo deixam de se relacionar, os grupos formam e se desformam, que são coisas importantes para essas habilidades aparecerem. É neste momento, a gente está treinando aqui essas habilidades. Então, quando elas aparecem, e aí o aluno traz, olha, eu aprendi isso, eu vivi aquilo, foi que legal, você vai usar isso lá no seu mercado de trabalho. Então, a gente não está falando nem da matemática, né? A gente está falando de um dia de trocas ou de uma forma de resolver um conflito durante um intervalo, ou o futebol que aconteceu ali agora há pouco e a coisa não se resolveu muito bem, e caminha-se para isso. Então, eu vejo que cada vez mais a escola permitir que o aluno resolva ou lide com esses conflitos é fundamental, que ela seja apenas norteadora e não definidora do que acontece, e permitir que a vida aconteça. E aí, da mesma forma, os pais permitindo que a vida aconteça para os filhos faz com que eles tenham essas habilidades mais preparadas. E um autoconhecimento do aluno com essas habilidades faz muita diferença na hora da escolha. Porque eu sei que eu não lido com pessoas. Eu não posso ser médico. Eu não posso ter que falar com as pessoas e ter que contar um monte de coisa. Ou posso. Posso, se eu for para uma área acadêmica, que eu vou fazer uma pesquisa científica. Mas esse autoconhecimento tem que ser dessa vivência que ele teve, que ele treinou. Por isso que a escola fez tanta falta na pandemia, né? Sim. Porque mesmo que o conteúdo acadêmico fosse passado, e a gente sabe que não foi bem assim, mas 100% o conteúdo, faltava o intervalo, faltava o momento do social, faltava o momento do conflito, da solução do conflito, do aprendizado. E é isso que parece que quando um aluno tem que resolver um conflito com um amigo, de um namoro que acabou, de uma amizade que não deu tão certo, ele não está escolhendo a carreira dele, tá? Ele está escolhendo a carreira dele na gestão desse conflito, e ele está vendo como que ele é bom ou ruim, o quanto ele aprende. Né? A gente estava discutindo um pouquinho antes, né, Júlia, de a gente entrar no ar, o quanto às vezes a gente aprende desenvolvendo isso que a gente está fazendo aqui. Porque isso não é uma coisa tão normal para a gente. Sim. Mas a gente se desafia e faz. E consegue passar a mensagem, que é a importância desse papo, para ajudar as pessoas quando tem dúvidas em relação a isso. Mas a gente vai, se organiza e usa as competências e habilidades que a gente foi adquirindo ao longo da nossa trajetória. E é a maior prova, porque a gente tem essa habilidade acadêmica do que a gente está falando. Sim. É o que a gente faz todos os dias. Mas passar essa habilidade é um desafio que a gente está tentando viver hoje. E aí, gente, eu acho que a gente passa da escolha da carreira para a escolha da universidade. Porque eu enxergo assim, como é que a gente escolhe a universidade? Porque se eu sou uma pessoa que funciona melhor em grupo, se eu sou uma pessoa que funciona melhor ouvindo uma grande palestra, se eu sou uma pessoa que funciona melhor estando pertinho da universidade, cada um funciona bem, gosta, se sente mais confortável no ambiente. Como é que funciona esse processo de escolha de universidade para vocês? Como é que a gente ajuda o aluno a escolher a cidade, o país, o perfil da universidade, a metodologia da universidade? Tudo isso é levado em conta na hora de escolher a carreira.
Na verdade, são alguns quesitos que a gente tem que olhar junto com o aluno também, né? Ver aquilo que se aproxima mais do objetivo dele, né? A gente sempre trabalha com o aluno pensando qual é o seu objetivo, né? Então, diante das universidades que a gente tem algumas universidades de excelência. Então, ver um critério do MEC também, desses órgãos reguladores, é importante para a gente fazer essa escolha. Mas também é isso, né? Você se vê, por exemplo, né? Morar em São Paulo. São Paulo é uma cidade única no mundo, né? É uma cidade muito grande, tem diversos desafios, diversos momentos ali diferentes. Então, você se vê morando em São Paulo? É tudo bem para você morar em São Paulo, numa cidade que seja desse tamanho? Ou tem alunos que dizem que não se vê morando em São Paulo, por exemplo, exatamente por como é o dia a dia de alguém que mora em São Paulo, né? Então, vão procurar universidades que estão em cidades menores, do interior. Como seriam essas universidades? Isso faz sentido para você? Como que é essa escolha? Então, a gente segue alguns caminhos, alguns questionamentos. E recentemente, alguns alunos que passaram nos vestibulares, ele comentam com a gente, né? Nossa, eu passei na USP, mas o meu parente tem um apartamento no outro bairro. Mas se eu morar em São Carlos, eu vou estar muito mais perto, tem um ônibus e a qualidade da faculdade é a mesma. Então, o aluno está olhando bastante a qualidade de vida dele e a facilidade dele na hora da faculdade. Né? Porque antigamente a gente olhava o número de estrelas da faculdade, né? A gente tinha menos opções, né? Então, era USP, Unicamp, Unesp, ITA. Então, a gente estava muito preso nisso e ficava refém, né? É que, sem de forma alguma desmerecer o ranking das escolas ou a importância disso que o mercado de trabalho dá, não é só isso, né? Porque você tem que ter um match entre a universidade, com a sua qualidade, com as suas características, com a sua tradição, e o match do estilo de vida do aluno. É o que você falou. Tem aluno que vai, o sonho é ir para São Paulo, porque quer estar perto daquele burburinho da cultura, das opções, do entretenimento, da dinâmica de São Paulo. Tem aluno que fala assim, não, eu quero ficar numa cidade menor, vou para Itajubá, uma cidade mais tranquila, uma cidade onde o movimento vai estar na praça. Isso vai me deixar feliz. E um aluno feliz, ele rende mais. Ele se dedica mais aos estudos. Ele vai arranjar formas de pesquisar. E às vezes dali ele sai para uma grande cidade na Europa para fazer um mestrado. Mas aquela graduação foi o momento que ele precisava para terminar de se conhecer, terminar de se entender enquanto profissional, enquanto adulto. Né? E aí eu vou acrescentar até uma coisa interessante, né? Se a gente pega uma faculdade, por exemplo, de Direito, a gente pega uma USP que tem a metodologia tradicional, aquelas salas grandes, aquelas autoridades dando aula. E aí você vai para a FGV, que é um método mais socrático. Você tem 15 alunos tendo que desenvolver aquela questão apontada pelo professor e mais tal. Em projetos. Muito mais focado em projetos. Então, se você for buscar elas em ranking, né, das estrelas, elas estão pertinhos. Uma está em primeiro, outra está em quarto. Estão grudadinhas ali, né? Mas o perfil do aluno aí também se encaixa, né? Eu quero ter uma faculdade, uma formação que tudo bem eu estar num grupo e eu ser parte daquele grupo porque aquilo me atende, ou eu quero ser parte da construção do meu processo de aprendizagem? Eu quero estar mais próximo do professor, eu quero ter mais projetos para desenvolver. Isso também faz muita diferença na hora da escolha da universidade. Porque tem alunos que no grupo funcionam muito bem, mas tem alunos que no grupo pequeno brilha. Né? E aí a gente direcionar ele para este caminho é muito interessante. No episódio que a gente falou sobre estudar fora do Brasil, isso é muito levado em consideração. Isso. Além desses aspectos de uma cidade grande, pequena, o estilo da universidade, o tamanho da universidade, a metodologia da universidade, está também o país, né? A cultura do país. Eu vou me adequar bem àquela cultura, eu gosto daquela cultura, eu vou ter conflito com aquela cultura, a forma como aquela população vive, eu vou me sentir confortável ali. Então, acho que é buscar sempre se conhecer, buscar sempre dialogar. E o professor Humberto, você colocou um ponto importante, né, Humberto? Hoje a internet aproxima as coisas. Eu vejo que às vezes os alunos são tão competentes para pesquisar alguma coisa que eles querem na internet, um produto, um serviço, um ídolo que eles correm atrás, e às vezes eles têm um pouco mais de inércia para pesquisar sobre uma carreira, para pesquisar sobre uma universidade, para pesquisar sobre o mercado de trabalho. A internet acabou sendo um diapasão das dificuldades e problemas das pessoas, né? É impressionante como você acha tudo na internet, né? Você coloca lá,
como que é o PBL, que é o programa que a Márcia está dizendo, quando o aluno está muito mais próximo do professor e ele tem que se preparar antes, né? Então, ele consegue tirar muitas dúvidas, né? Então, a gama de exemplos, né? Eles têm muito mais acesso, basta eles quererem procurar isso. E a gente incentivar. Olha, tem faculdade que você fica mergulhado numa sala de 50 e você pode se esconder. Numa sala que tem 10, o professor vai te perguntar, porque ele vai gerar uma nota na sua aula, né? Talvez a gente teria feito uma outra faculdade, né? Se tivesse pensado nisso, né? Porque você fica muito parado, né? Eu acho que o que eu percebo de muita diferença e que a gente tenta trazer isso aqui no colégio, e esse processo de reflexão, de entendimento, de parceria dos pais com esse jovem, de troca de informação entre eles, e que eles tenham esse protagonismo de ir mergulhar, de ir entender, de ir conhecer. Né? Quantas vezes a gente aconselha, né, Humberto? Vai visitar a universidade. E fica aqui poucas horas de São José, ou mesmo quando é mais distante, tem que às vezes ir de avião. Pega nas férias, pega um feriado, aproveita e faz um passeio com a família, mas vai lá visitar. Vai lá visitar se você gosta do ambiente, se você gosta do refeitório, se você gosta da biblioteca, se você gosta da proximidade, se é fácil morar. Porque ir visitar, quantas vezes a gente vê o aluno que vai e volta apaixonado pela universidade? Nossa, me encantei, adorei a estrutura, fui lá, me vi estudando aqui, eu quero estar aqui. E isso às vezes empolga, né? E é essa gasolina que ele precisava mais para estudar, porque ele enxerga ali um objetivo mais concreto. Ou ele volta e não, puxa, não curti tanto, e achei... até casos mais extremos, né? Onde o aluno passa numa faculdade, muitas vezes se depara com isso. Mas eu vou lá, eu curso 6 meses. Você fala, vai, curso. Experimenta. Você tem 18 anos. Faz a proporção de 6 meses na sua vida, que você vai viver 90. Eu prefiro que você curta os 70 anos que você vai ter feliz do que 6 meses. Faz a experimentação. Às vezes você vai gostar e você não vai gostar. Aí você volta, estuda e passa de novo. Eu acho que esse é um ponto que existe para os pais que estão nos ouvindo aqui, que existe uma certa expectativa do pai, do aluno acertar com a bala de prata, né? Isso aqui vai ser certeiro, ele vai gostar, vai ser feliz, vai conseguir se formar bem, vai conseguir exercer aquela profissão bem e vai ser bem sucedido socialmente, financeiramente, e vai estar pleno. E às vezes vão permitir esse teste, vão permitir ir lá, vão permitir conhecer. Às vezes, até perder um dia de aula é legítimo se vai lá visitar a universidade. Ele corre atrás das atividades daquele dia, mas ele foi lá visitar, ele tirou aquela dúvida. Ou ele se apaixonou, ou ele botou ali nas possibilidades e depois ele vai fazendo a triagem, né? Eu acho que isso é super importante. A gente recebeu um convite a semana passada, né, da Times Higher Education, junto com a BMI, para um evento lá em São Paulo, e a Times Higher Education teve vários momentos com a gente lá para conversar e para trocar, e o que eles trazem é o ranking, ele é importante, mas ele só é importante se você sabe exatamente como fazer a pesquisa. Perfeito. Se você sabe exatamente o que você procura e se Aquele você ranking é para você, né? Se você se conhece a ponto de saber que aquilo que você precisa, você vai conseguir buscar para você entender aonde ir. Então, isso foi muito interessante. Nós tivemos, acho que, 3 encontros falando exatamente sobre isso. Vamos buscar aquilo que é seu, aquilo que é importante para você. E, a partir daí, a gente vai no ranking e entender onde buscar cada coisa. É como se existisse, e de fato existe, mas não é tangível, um ranking para cada aluno, né? Essa é a universidade 1 para você. Já essa é a 1 para você. Sim. Porque vocês são diferentes e os rankings são diferentes para cada um. E o estudar para fora tem mais esse olhar, né? Então, as faculdades são muito mais multifacetadas nisso, né? Bom, porque a gente tem blocos menores, né? E como eu tenho síndrome de professor, Humberto, nós temos aqui, eu preciso fazer um resumo do que a gente já falou. Então, a gente falou um pouquinho sobre a escolha da profissão, que basicamente é pesquise, se debruce, dialogue, esteja aberto a experiências, busque o autoconhecimento. Falamos um pouquinho sobre a escolha da universidade entre as diversas opções. E você que está nos assistindo, se achar que um desses temas tem relevância para um programa só sobre ele, comenta aqui embaixo, compartilha, que a gente vai procurar atender a nossa audiência. Agora, falamos da escolha, falamos da universidade, e agora vamos falar, como é que eu entro? Né? Como que eu acesso essa universidade? Como é que eu chego lá? Então, eu me conheci,
entendi que eu gosto de administração de empresas, eu quero trabalhar com negócios, ou na parte de liderança, ou na parte de comunicação e marketing, mas eu gosto dessa área, acho que vou me dar bem. Minha família está apoiando, então está tudo certo. Aí, escolhi a universidade. Quero ir para a universidade em São Paulo, porque é uma cidade que eu quero conviver, quero fazer oportunidades, vou poder fazer estágios, as empresas que eu sonho em trabalhar estão lá, ou é um ambiente de empreendedorismo que eu vou conseguir fomentar. Tô caminhando bem. Eu escolhi a carreira, escolhi o lugar. Como é que é o acesso? E aí, umas grandes portas de acesso para as universidades no Brasil é o Enem, né? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o maior vestibular do Brasil, né? A maior prova do Brasil, tem milhões de candidatos, está entre os maiores exames do mundo, né? No mundo são poucos, eu acho que fica entre os 3 maiores do mundo em termos de audiência. Deve perder para a China, né? Perde para a China, perde para a SAT em termos de volume. Em volume, Mas alunos fazendo a prova naquele dia, eu acho que está ali entre o vestibular que tem lá na China e o nosso. Como é que você enxerga, e talvez você, Humberto, começar por você, a dificuldade do Enem? O Enem é uma prova difícil? O Enem é uma prova complexa? O que você pode falar para a nossa audiência em relação a isso? Olha, é uma pergunta bem constante dos alunos para nós professores disso, né? Eu já tentei explicar de várias maneiras, né? Uma vez me veio, olha, cada questão do Enem é uma agulhinha, mas você vai levar 90 num dia, então ele pode ser uma prova pesada, né? Então, eu acho uma prova pesada, muito acessível para os nossos alunos, porque a matéria ela é muito mais tradicional e depende do estudo básico da leitura e interpretação. Então, o Enem virou uma zona de segurança para o nosso aluno, para todos os alunos, é claro, onde ele tem a chance de escolher várias faculdades numa tacada só. E depois ele pega um outro bloco, que são aquelas faculdades mais tradicionais, né? USP, Unicamp, Unesp e outras, né, particulares, que ele teria uma área de interesse. Então, o Enem eu sempre sugiro para os nossos alunos, e a preparação ela tem que ser completa, com uma ênfase forte em redação. Para quem está nos ouvindo aqui, só para, antes da Júlia e da Márcia comentarem, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, o Enem é um exame que acontece em outubro, novembro, a cada ano, a todo ano. São 4 áreas do conhecimento, então ele tem uma prova, são 2 dias de prova, são 2 domingos, são um dia com 90 questões de humanidades e 90 questões de língua portuguesa, de linguagens, né? Porque tem educação física, tem artes, então 45 questões de linguagens, 45 questões de humanidades e uma redação. E aí no segundo dia ele tem 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, 15 de biologia, 15 de química e 15 de física. Hoje mesmo eu estava em sala de aula com a 3ª série, que são os alunos que estão ali há poucos meses de fazer o vestibular, e eu estava falando com eles. Poxa, a prova de física em si não é uma prova complexa. Se você pegar a prova de física um dia de tarde, sentar e fazer a prova de física, você não vai ter dificuldade. Você vai fazer com facilidade 12, 13 questões, sem grandes desafios. O ponto é que você colocou, né? Ele tem a física, mais a química, mais a biologia, mais toda a matemática, 90 questões, num ambiente estranho, com pessoas do lado fazendo a prova e sabendo que ali, de certa forma, está decidindo aquele ano de estudo ou uma grande oportunidade. Eu acho que o desafio é essa questão do emocional que a gente volta e da preparação. Como é que vocês enxergam essas preparações, Júlia? Você que está ali na ponta, empurrando e puxando esses meninos. O que eu penso é que para ser aprovado num grande vestibular, né, ou em qualquer vestibular, a gente precisa de algumas coisas. A primeira é realmente ter conhecimento do conteúdo. Por mais que existam outras questões, o conteúdo ainda é avaliado, né? Então, você precisa estudar matemática, física, biologia, português, história. A segunda questão é conhecer a prova. Tá. Então, é importante que o aluno tenha contato direto com a prova e constante com essa prova, até para amenizar essa dificuldade. Porque muitas vezes, quando você não conhece a prova, aquilo vira um susto, né? Uma surpresa. E para que ele não tenha essa surpresa, é preciso conhecer a prova, né? Então, fazer provas do Enem anteriores, estudar por aí. E também é preciso estar bem.
que eu sempre converso com eles. Então, não adianta nada você chegar no dia da prova do Enem, por exemplo, e não estar bem no sentido emocional, não conseguir fazer a prova por alguma outra questão. Então, é preciso que você esteja bem para fazer a prova. E como que a gente trabalha isso? Durante o ano também. Então, é preciso momentos em família durante esse ano, é preciso você fazer um exercício físico, por exemplo. São coisas que auxiliam durante essa prova de maratona aí, né, que a gente tem esse ano. Essa maratona que a gente não tem é na uma prova terceira de 100 série. metros rasos, né? Exatamente. É uma maratona. A gente precisa ter esse olhar também, ter esse cuidado para esse ano importante, que é um ano que eles sofrem, né, eles têm essa pressão da escolha profissional, eles têm essa pressão de prestar esse vestibular, eles precisam olhar para isso com cuidado também. Nós tivemos um aluno, né, Humberto? O Ariel, você vai lembrar, um aluno exemplar, que quando você falou de preparar para a prova, o Ariel, ele se dedicou a um vestibular, que era o vestibular do ITA, e que a prova do ITA é entregue no papel jornal, que não é um papel sulfite, que eles estão acostumados a escrever. E ele comprou algumas folhas de papel jornal para treinar, resolver exercícios naquele papel que quem já escreveu em papel jornal sabe que é mais difícil de escrever, na hora de apagar ele rasga, não é tão fácil. Então ele chegou num cuidado de preparo, que além de conhecer a matéria e se preparar emocionalmente, eu vou treinar nas condições que eu vou jogar. Né? Se o campo é ruim, eu vou treinar num campo ruim, porque eu preciso saber fazer o drible num campo ruim, porque no campo bom eu já estou acostumado. Tem esse detalhe, né, Humberto, de preparar. E como é que você enxerga os simulados? Qual é o papel do simulado nessa história? Eu costumo deixar o aluno tranquilo, dizendo para ele que o conteúdo é único. Então, ele vai estudar a matéria independente da faculdade que ele vai prestar. Então, ele tem que saber movimento uniforme, ele tem que saber teorema de Pitágoras. Aí, na hora que ele começar a treinar, ele caminha na contextualização, que é uma vertente muito forte nos vestibulares, e as questões técnicas, porque tem muito vestibular técnico ainda. A gente pegou um vestibular, né, André? Calcule X. Não existe mais isso, calcule X. Sempre tem uma contextualização. Então, tudo é o estudo de linguagem. Ele tem que saber ler muito bem, escrever muito bem e saber a parte técnica de cada assunto. E aí ele vai treinando o vestibular que ele vai fazer. Né? Então, eu deixo ele com o menor número de dúvidas possível, né? Nossa, essa questão aqui, o Enem quer que eu faça isso. Falou, não, a matéria é uma só. Isso. Você vai contextualizar, você sabe ler, você tem repertório, você estuda literatura, você sabe fazer, você faz uma redação por semana, você treina vestibular dissertativo e você treina vestibular teste. Né? Então, isso eu acho que eu acalmo o aluno para tentar rotular menos as questões, né? E eles mesmos brincam, lá vem o Enem com a questão de fazenda, né? Lá vem agora a FUVEST com uma questão mais técnica. Falou, gente, o conteúdo é só. Vamos se moldar para o tipo de questão. E vocês vão acertar. E os simulados em paralelo é fundamental. Conhecer né, o seu adversário. E treinar. É a importância, né, professor, das 5 horas de atenção concentrada. É você entender qual é a hora certa de você pedir para ir ao banheiro para poder esparecer um pouquinho. É você entender o quanto tempo você aguenta, que horas você começa a perder a atenção, então que horas você pode deixar questões para trabalhar, enfim, é esse treino das 5 horas de atenção concentrada que faz muita diferença. Eu enxergo, Márcia, dois grandes pontos aí que vocês estão colocando, né? Um é o aluno treinar a prova, né? Então ele vem para um simulado e aqui no colégio a gente tem uma infinidade de simulados para que eles possam treinar essa dinâmica física, essa maratona física, essa maratona emocional e o famoso saber escolher as questões, como é que ele sabe qual que ele tem mais facilidade, mais dificuldade, é apenas treinando. Então ele vai ter que se expor a muitas e muitas horas de treino para poder jogar bem, para poder fazer uma boa prova. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria ouvir um pouco vocês, que estão muito na preparação emocional dos meninos, eu escuto com frequência na física, eu falo assim, mas aonde que eu vou usar isso na minha vida? Aonde que eu vou usar esse assunto da física? Aonde que eu vou... Apesar da gente tentar sempre contextualizar e trazer, é uma pergunta muito frequente. E às vezes o aluno abre um guarda-chuva na defesa de, eu vou fazer um determinado curso, vou usar um exemplo aqui, eu vou fazer direito e não vou precisar saber tanta física. Então, por que eu estou sendo obrigado a estudar isso?
E aí eu trago muito para eles a questão do desafio, das cognições, das sinapses que ele vai começar a formar, do gosto que ele vai ter por pegar algo inédito e dar conta daquilo, né? E a gente vai colocando. Nem sempre eu sou feliz, sabe, Júlia, nesse meu convencimento deles. Eles sempre ficam mais resistentes. Onde que eu vou usar isso? É uma visão utilitarista do conhecimento. Mas é quase que utilitarista e imediatista, assim. Eu vou aprender e vou aplicar onde? Me fala em que fase do videogame que eu vou usar essa matéria aqui para eu poder saber usar. Como é que vocês enxergam essa questão do aprendizado por si só de matérias que no nosso vestibular ele vai ter que viver? O vestibular é uma etapa que todo jovem brasileiro vai viver. Não tem como ele não fazer vestibular, né? Não. Eu acho que você tem uma pessoa que te ajuda muito nessa fala, que é o Neil Gaiman. Ele tá muito popular no TikTok da vida aí com os meninos, falando exatamente disso. Você pode nunca mais usar a física depois que você terminar o seu vestibular, mas o caminho que você usou para aprender a física, esse você vai usar ao longo da sua vida o tempo todo, porque você vai usar para aprender outras coisas e novas coisas. Então, ele vem falando muito isso com os estudantes. Eu acho que mais um reforço aí para a sua fala. Um aliado, né? Um aliado, porque eu concordo muito com ela. E o grande desafio nosso, e o que a gente, graças a Deus, tem feito muito bem, porque a gente começa a perceber com os estudantes que chegam na 3ª série esse prazer por aprender, é mostrar a importância desse aprender. A gente tem começado, e quanto mais o aluno passa tempo conosco aqui, ele começa a entender que aprender é muito interessante, que aprender é legal, que eu posso passar horas da tarde na escola estudando e fazendo coisas, que meu tempo não é perdido. Isso. O meu tempo é de ganho. Eu estou ganhando algo naquele momento. Eu estou ganhando conhecimento, eu estou ganhando preparação, eu estou ganhando a minha possibilidade de garantir o meu futuro. Que é o que a gente fala muito com os alunos e com os pais, né? É o aluno se tornar mais sofisticado. É ele melhorar o seu repertório. Porque você falou algumas vezes, Humberto, num ponto que é fundamental. Hoje o Enem, ou um grande vestibular como a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, para citar alguns, que são os maiores, exige muito a interpretação de texto, exige muito a visão de mundo, existe muito estar antenado no que está acontecendo, para conseguir interpretar bem aquele texto, para conseguir ter uma leitura fluida, para conseguir estar conectado, e até mesmo por causa da redação. Mas eu acho que hoje as provas trazem muito isso. Então, essa habilidade de ler e ler sobre diversos assuntos e estar aberto a diferentes assuntos, nessa idade onde ele está descobrindo, né? Você fala de afinidade, como é que eu vou descobrir a minha afinidade se eu não me dedico a gostar de matemática? Como é que eu vou descobrir minha afinidade se eu não me dedico, não me oportunizo a estudar química, ou filosofia, ou sociologia? Então, acho que esse é o grande papel de uma escola contemporânea, é dar espaço para que o aluno goste de aprender. E isso por inspiração, por criar diversas estratégias, mas que ele fale, poxa, eu vou me debruçar. E a gente tem tanto aluno que é bom em um monte de coisa, e que às vezes traz para ele, poxa, eu gosto de tanta coisa, eu tenho tantas opções que eu poderia fazer. E você vê que ele, apesar de mais escolha, ele é mais feliz. Porque ele se sente hábil de transitar em diferentes áreas, né, Júlia? Você tocou no assunto, professor, que até me emociona, pelo seguinte: a gente não pode, do aluno do 9º ano, comprar ele. O 9º ano é um divisor onde ele começa a entender a sigla FUVEST e Enem, porque ele não sabia o que era antes. E aí a gente não pode, como professor, comprar o aluno que ele tem que estudar porque ele vai fazer o vestibular. Isso é muito sério, né? Então, isso eu me policio muito nas minhas aulas para trazer uma justificativa lógica por que ele vai estudar aquilo. Quer seja para aumentar as sinapses cerebrais dele, para ele se organizar para resolver o problema. E o aluno sente isso. Eu corrigi uma prova essa semana, a aluna não foi bem na prova. E ela escreveu um texto para mim que... Te emocionou? Porque... Você conhece a aluna, mas claro que você conhece. Vocês Aí ela escreveu, Humberto, eu sei que eu não fui bem, eu me esforcei, mas tem coisa na vida que eu sou boa, tá? Falou, eu sei que você E não é isso que vai te julgar. Mas a única coisa que eu tô querendo para você é comprometimento e lutar para você resolver isso. Porque a matemática vai te ajudar. Você não vai estar no dia a dia aplicar a fórmula de Bhaskara, você não vai. Mas essa força que você teve para aprender Bhaskara, aí você usa onde você quiser, tá certo? Então, você vai ter que cumprir esse obstáculo
Porque o teu professor de matemática teve que estudar gimnosperma e ele não usa isso hoje. Né? Mas eu tô aqui, tô fazendo o que eu quero, o que eu gosto, e você vai passar por isso. Que bonito. E Humberto, E quando você... a gente lê, é impressionante, assim. Eu fiquei tocada lendo, então imagina. E eu acho que o bonito, eu já falei 500 vezes, vou falar aqui para ficar gravado para a eternidade, o quanto eu te admiro. Mas essa emoção, eu acho que a educação é isso. É a gente se emocionar. A gente se emocionou com a sua emoção. Né? Educação é emocionar. E a gente transpira isso para os alunos. Esses dias eu conversei com uma aluna que ela não é muito fã de física. E, consequentemente, não é muito minha fã. E ela falou assim, por exemplo, André, você às vezes está lá meio bravo. O Humberto, ele entra em sala, a gente tem certeza que ele está apaixonado e que ele queria estar ali. Que não teria nenhum lugar do mundo que ele não queria estar, que não fosse a nossa sala de aula. Eu achei isso bonito. É justamente essa emoção, que é o trazer o legítimo interesse que o aluno aprenda. Eu acho que é ali que a gente faz esse menino criar gosto por aprender. Então, quando ela fala, eu não fui bem em matemática, mas tem coisa que eu sou boa. Eu sou boa na leitura, eu sou bom no desenho, eu sou bom no texto, eu sou bom nas artes, eu sou bom no esporte. E eu vou me destacar profissionalmente nessas competências. E aí você trazer para não, lindo. E a matemática vai te ajudar também. Vem comigo, dá aqui a mão. Vamos para frente. Não posso perder ela, né? Não pode. Não posso isso é perder muito ela. legal, professor. Isso Muito legal. O papel importantíssimo dos professores ter esse olhar, né? E esse interesse legítimo faz muita diferença no socioemocional, porque é quando ele começa a entender que a ação dele interfere no fazer do outro. Então, quanto mais ele interfere no fazer do professor, mais o professor tem esse poder de interferir no fazer dele. E essa troca enriquece demais a escola. Nossa, é uma troca riquíssima. E a gente foi nesse... Muito gostoso o papo, porque a gente vai indo, né? E a gente vai navegando, e eu preciso trazer. Porque quando a gente fala, lá esse aluno no 9º ano, daqui a 3 anos ele vai ter o desafio do Enem. Né? E ele vai se deparar... Um aluno, por exemplo, que talvez não tenha tanta afinidade pela matemática, vai para direito, para jornalismo, para comunicação, para arquitetura, se bem que acaba tendo uma matemática muito forte na arquitetura. Sim. Mas ele vai se deparar com esses desafios. E a gente falou aqui do Enem, que é um grande exame complexo, que exige uma preparação super forte, que exige um treino adequado, de fazer simulados, de muitos exercícios por dia. A gente brinca que ele tem que ir aumentando seu repertório e colocando exercícios, tipos de exercícios, modelos mentais na caixinha dele, no baú. E no dia do vestibular ele abre aquele baú e vai usando as ferramentas que ele foi afiando ao longo da educação básica. Agora, ele faz o Enem, e como é que funciona, Júlia, a questão da escolha? Porque ele fez uma prova, né? O professor Humberto comentou rapidamente, ele faz a prova e tirou uma pontuação. Mas o Enem não é uma universidade, é um exame. Sim. Como é que é esse processo? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, o Enem surgiu para avaliar o ensino médio do Brasil, né? E hoje a gente tem o que a gente chama do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, que usa os resultados do Enem para poder ter essa entrada na universidade. Então, o aluno, a hora que ele recebe os resultados do Enem, né, a hora que sai lá o resultado do Enem, ele entra no site do SISU para poder colocar os seus resultados. As 5 notas, né? As 5 notas e poder fazer essa escolha. E ele o legal do Enem, né, que a gente sempre conversa com eles, o legal do Enem e do SISU é que ele consegue ir fazendo e brincando com as notas, né? Então, ele não precisa ter essa decisão antes de fazer a prova, antes de fazer o Enem ou antes de ver o SISU. Ele consegue ir brincando com esses resultados. Ele consegue simular, então, por exemplo, né? Ele consegue simular. Tá. Então, o que vai ficar é a última opção. Então, por exemplo, eu tenho interesse em fazer ou psicologia ou arquitetura. Então, eu consigo ver quais são as universidades que aceitam, né, a nota do Enem, que eu conseguiria passar com aquela minha nota. Ele consegue fazer essas simulações. Lembrando que ele entra com as 5 notas, né? A nota de ciências da natureza, de matemática, de linguagem, de humanidades e redação. De novo, a redação com peso. É claro que cada universidade acaba tendo um peso diferente, mas na média é como se a redação, por si só, tivesse o mesmo peso das 45 de matemática, as 45 de linguagens. Então, é super importante escrever bem, né? E ter uma boa redação. E treinar a fazer redação. E aí ele vai lançar 5 notas ali. Esse sistema simula para ele aonde que ele conseguiria passar. Ele tem algumas, acho que são 3 ou 4 testes. Ele vai ter várias possibilidades rodadas, né? de testar.
num dia ele consegue colocar em quantas universidades ele quiser. Qual é a questão? Durante a noite roda e no dia seguinte ele consegue saber se aquela definição que ele deixou, essa daqui foi a minha opção, se aquela opção ainda é válida. É porque ele precisa comparar com o restante, né? Ele sabe que vamos supor, ele tirou 800 pontos. Isso. E aqueles 800 pontos, naquela simulação, deu condições dele passar. Ele precisa ver quantos alunos que tem, às vezes, mais que 800 também tem aquele mesmo interesse. Aquele interesse. E aí, às vezes, ele pode ficar dentro ou fora. E aí ele consegue, depois de... Fiquei fora, ele vê uma segunda opção. Isso, nós tivemos... Eu tive a possibilidade de vivenciar os 4 dias, praticamente, com os estudantes fazendo isso, inclusive esse ano, e agora pertinho, porque eles vinham fazer comigo. E o interessante essa daqui eu tenho certeza que dá, mas eu quero essa. E essa daqui, eu tô muito perto de não dar. Como é que eu faço? Como é que eu escolho? Então, também eu acho que o SISU é um segundo desafio que eles vivem e que as famílias vivem também, porque os pais me ligavam bastante, que era assim, mas eu achei que era só fazer o Enem e estava resolvido. Não, né? A gente vai para a segunda etapa. E esses 4 dias que o SISU fica aberto, 5, depende do ano, é um momento angustiante. São 5 dias de angústia até definir, poxa, deu, não deu, cabe, não cabe. A minha nota foi suficiente ou não foi. Eu fico na lista de espera de qual, se não der. Agora, se der, para onde eu vou. Então, porque esse ano eles marcaram, os que se formaram ano passado, marcaram dia 28 de fevereiro, que seria era o dia que fechava o SISU, para eles virem se encontrar aqui para a gente comemorar. E é de fato, né? Então ele coloca a nota, então o Enem tira foto. Você hoje está com esta nota. Esta nota, depois de um tempo, ele vai rodar nessa simulação das universidades e vai se candidatar às universidades. E aí depende muito, às vezes você faz uma volta super rápida, mas alguém fez uma volta um segundo mais rápido que você, e eventualmente você perde. E eu estava vendo esses dias as notas de corte, é décimos, né? É por causa de 0,1 você consegue entrar ou não na determinada universidade. Então, hoje está muito no ajuste fino. E isso lembra que cada momento de estudo é importante, né? Um ponto que eu acho que é super bacana a gente também trazer para cá, Júlia e Márcia, é a questão das dicas que a gente pode trazer para esse aluno, né? De como fazer. Como essa diferença de nota é no 10º, todo estudo faz diferença. Esses dias dando aula, um aluno falou assim, hoje eu estou um pouco triste porque ontem eu não consegui estudar direito. Às vezes acontece, né, ao longo em especial na 3ª série, às vezes você tem um dia que você não está bem disposto, aconteceu alguma coisa em casa, choveu muito, você ficou sem luz em casa, você ficou angustiado que tinha que estudar, ou às vezes um problema pessoal. E aí ele arrasta isso para o dia seguinte. E eu falo muito para eles, olha, zera, um dia que você não estudou, tudo bem, aconteceu, a partir de agora entrar no ritmo normal, não vai varar a noite para compensar, porque senão você começa a fazer uma bola de neve de decisões não muito boas. Então, às vezes não deu certo, retoma, continua o seu ritmo normal. Então, queria que vocês colocassem um pouco aqui, vamos debater de algumas dicas que a gente pode dar para os vestibulandos e para as famílias, porque lembrando que o vestibular não é só do aluno, é a família vestibulanda. Sim. Então, quando tem um aluno fazendo vestibular, a família tem que vestir essa camisa do vestibular, os pais, os irmãos, para apoiar e suportar esse processo, porque senão não adianta no dia do simulado a família marcar o churrasco, né? Porque coitadinho vai estar vindo fazer prova e todo mundo se divertindo, não é um momento de maior apoio, né? Então vamos deixar para fazer churrasco quando ele voltar da prova. Sim. Vamos fazer isso domingo, que é o dia que ele pode conviver com a gente. Que dicas vocês dão em termos de preparação para esses meninos? Eu começaria por manter-se saudável. Então, fazer atividade física, ter um momento em que você movimenta o seu corpo, que você deixa a sua mente trabalhando em segundo plano, é um ponto importantíssimo para este momento. Se você está num ambiente em que a informação que você precisa chega até você, os professores que você tem a competência para te levar onde você quer, e você tem as horas de estudo que você precisa, se você não estiver saudável, se você não estiver com o corpo preparado, você não atinge esse objetivo. E aí eu fui até buscar, para justificar para alguns alunos, e a USP, FGV, Einstein, INSPER,
Unesp, Unifesp, todas essas universidades, no site delas, quando você entra nas primeiras páginas de notícias, tem lá falando sobre atividade física. É interessante. Você pode abrir qualquer uma dessas, que eu pesquisei todas, pode abrir. Eu achei até interessante o professor Dr. Alexandre Faisal da USP, porque ele ainda coloca, quando você faz atividade física, a informação estará à pronta entrega na hora que você precisa, porque seu cérebro vai saber fazer o caminho para acessar. Então, eu vejo que este ponto de estar saudável faz muita diferença. Eu sou uma prova viva disso. Porque, apesar de não parecer, eu tenho feito atividades físicas e tenho me sentido muito mais capaz e muito mais atento e muito mais pronto para as demandas do dia a dia do que quando eu não conseguia me dedicar ali 3, 4 vezes por semana para 1 hora de atividade física. E muitas vezes os alunos fazem o caminho contrário, né? Pensam que o tempo da atividade física é um tempo que ele poderia estar fazendo algum exercício. Que vai jogar contra ele, e é absolutamente o contrário, né? Absolutamente o contrário. E é absolutamente o contrário. Os alunos... Bom, eu vou partir do princípio que tem que ter um planejamento, né? Que não é 100% rígido, como o professor André falou, que ele está sujeito a uns probleminhas no meio do caminho, do aluno retomar, e nesse planejamento um local adequado de estudo, ele saber do plantão de dúvidas que tem na escola para poder usufruir, né? Um plantão dedicado ao 3º ano sempre é interessante para deixar o aluno, para ele não sair da vibe da 3ª série. E nesse plano de estudo tem a caminhada na esteira, tem o domingo com a família, às vezes família religiosa, né? Uma família que tem um sítio, viaja um pouquinho perto, e a família se vestibulanda também. Eu acho que tudo parte do planejamento, saber as provas que ele vai fazer e ir caminhando. E sabendo que ele é um ser humano, que ele precisa se reidratar com a energia dele e reposicionar o planejamento dele se tiver uma falha. Acho que um ponto super importante, Humberto, tudo que você colocou, eu assino embaixo, também a postura em sala de aula, né? Dentro do possível, claro que aqui no colégio as salas são pequenas e são poucos alunos por sala, e isso permite que o professor esteja muito perto, até para quando o aluno não quer prestar atenção, né? Então, a gente jamais permitiremos que o aluno não aprenda. Então, a gente fica ali em cima. Mas o aproveitar a aula ao máximo, sorver ali o conhecimento que o professor tem, debater com ele, estar ali pronto para aprender, tá com as mangas arregaçadas, agora vai ter uma aula de história e vai ser legal e eu vou aprender bastante. Vai ter uma aula de física, uma aula de matemática. Eu acho que esse momento da aula é um momento muito importante, porque ele passa 6 horas por dia tendo aula. E depois ele vai ter horas de estudo em casa, no ambiente, no plantão, seguindo o seu planejamento. Mas que a aula seja um momento de muita atenção. Nada substitui uma aula bem assistida, uma aula bem anotada, para depois poder estudar em casa, né? Então, essa questão é bastante importante. Porque a aula bem assistida, ela diminui o tempo de estudo, né, professor? Ela te dá os permite, atalhos, né? Exatamente, ela te permite responder as coisas com mais rapidez, com mais agilidade. Então, se você vai gastar 3 horas para ter que rever todo o conteúdo, se ele estiver fresco na tua cabeça, você vai fazer em 1h30. E aí você coloca seu estudo para render, né? Para complementar tudo que vocês falaram aí, eu acho que uma dica que eu daria é não ter medo dos erros. Muitas vezes o aluno, na hora que faz um simulado ou faz uma prova anterior, eles têm medo de errar. Então, analisar aquele erro, né? Por que eu errei essa questão? O que tinha nessa questão que eu não soube fazer? Foi uma falta de atenção da minha parte? Foi uma lacuna real que eu tenho? Então, observar o seu comportamento, né, o seu desenvolvimento e oportunizar esse momento do erro. O que eu posso fazer com essa questão que eu não acertei, que seja de biologia, que seja de história? Também eu acho que é uma coisa que muitas vezes eles não... É mais um papel do simulado, né? O simulado, ele simula o esforço físico, a concentração, aquelas 5 horas dedicadas ali fazendo a prova, e depois uma análise muito honesta do que eu errei, por que eu errei. Não só ficar com um aspecto positivo de tive essa nota aqui, acertei esses pontos, legal. Mas o que você errou? E a gente fala muito, erre assuntos inéditos. Aquilo que você errou uma vez, se cair de novo no outro simulado, é porque tem uma relevância, você já não pode errar de novo. Sim. Então, ir cumprindo esses gapzinhos
para deixar a pista mais lisa possível, né? E dormir bem, se alimentar bem também é importante. Pronto, né? falou outro ponto. Acho que Fundamental, fundamental. o dormir, né? Às vezes o aluno acha que dormir pouco, ir dormir meia-noite, 1h da manhã, porque ele está estudando. Tem aluno que acorda às 4h30 da manhã para já começar estudando. Em dia de prova é muito comum. E ele joga fora horas importantíssimas de saúde. Saúde mental, saúde física. Precisa dormir 7, 8 horas por noite. Né? O Pelisson briga muito nessa técnica, com toda a bioquímica que ele conhece e com toda a anatomia. Durma 8 horas por noite para estar bem. Né? Então isso é fundamental para o vestibulando. Se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem. Né? E a gente sempre traz, para a gente ir complementando, acho que existe um tripé super importante para o aluno, que é o conhecimento, que você colocou, Júlia, que ele precisa ter esse conhecimento, por mais que possa ser questionável ou não o nosso processo de admissão no Brasil, uma prova tradicional, precisa saber. E isso é importante por tudo que a gente já discutiu aqui. Então tem o conhecimento, tem o autoconhecimento e tem a autoestima. A autoestima é eu acreditar que eu dou conta, é eu afugentar os pensamentos negativos, eu enxergar que, poxa, eu vou enfrentar isso de peito aberto porque eu fiz um bom trabalho, eu estou apto a ir para aquela prova e ter um bom resultado. Como é que vocês veem essa questão da autoestima do estudante, do candidato? O fato de ser professor, a gente consegue atuar nessas 3 áreas, né? Porque o conteúdo você vai dar. Eu me considero um vestibulando quando eu estou na 3ª série. A gente dá aula desde a época do nosso vestibular, né, professor? Então, a gente nunca saiu da temperatura de um vestibular. Nós somos aficionados para o vestibular. Eu coleciono questões de vestibular. Eu sei o que vai cair. Eu tento fazer minha parte de antecipar para o aluno, mas eu preciso da parte dele, do trabalho dele. E na hora que ele acertar, fizer uma colocação boa na sala de aula, você falou, poxa, você conseguiu uma solução, estou até arrepiado. Né? Acho muito importante o momento que o aluno fala, Humberto, eu fiz de outra maneira, eu comecei assim. Sempre na minha carreira, eu dei bola porque o aluno falou em sala de aula. Às vezes eu não me dava bem porque ia no caminho muito ruim. Mas quando eu chegava na solução igual à minha, só que do jeito do aluno, a autoestima dele explode. Porque ele consegue resolver, ele sabe que consegue resolver. Né? É ele, né? É ele. Fala, olha, essa solução aqui eu vou guardar, vou falar que é minha, tá? Você deixa? Aí você brinca. O aluno gosta disso e ele se emociona e você compra ele. O que você der, ele faz. Né? Então, assim, eu concordo, Humberto, com essa questão da construção da autoestima na sala, da construção da autoestima na saúde mental, que até vai ser um ponto de mais um programa nosso, que já vai vir aqui para o nosso canal, que a gente vai falar sobre saúde mental, sobre como que a gente pode controlar essas emoções que ficam à flor da pele na hora da prova ou mesmo ao longo da preparação. Desde o momento que ele entende, igual você falou, no 9º ano ele está descobrindo as siglas. E em algum momento vai cair a ficha de, poxa, vou ter que escolher a carreira, vou ter que sair de casa, vou ter que mudar de cama, não vou dormir mais no quarto que eu dormi a vida inteira, vou ter que ir para outra cidade, estudar eventualmente, né? A gente que está aqui em São José. Então tem essas dicas que a gente falou um pouquinho aqui, mas tem algumas atitudes que não são boas. Tem atitudes que a gente às vezes percebe no estudante que a gente tenta combater. Que atitudes que vocês enxergam que são negativas e que o aluno ou a família tem que ficar atenta para não permitir que isso tome força, tome proporção? Professor, eu acho que uma diminuição exacerbada. Então, aquele aluno que não se sente competente em fazer nenhuma prova, em assistir a aula, esse pensamento muito focado em dizer que ele é incapaz, que ele não consegue, que ele não dá conta. Esse medo, né, Júlia? Esse medo. É um medo que eles trazem. E vem muito dessa pressão, né? Desse momento mesmo. Pensar que eles são adolescentes também, eles também estão se apropriando do mundo, né? Conhecendo o mundo. E eu acho que muitas vezes esses pensamentos, eles invadem a cabeça dos estudantes, né? Isso eu tento falar muito com eles para eles afugentarem os pensamentos ruins, né? Porque é impressionante. O aluno faz milhares de exercícios, e a gente não está exagerando, são milhares ao longo do ensino médio, literalmente, e ele fala assim, mas vai cair o que eu não sei. Eu falei, puxa, mas que azar que você tem que ter, né? Que você estudou tanta coisa, você sabe 95% da matéria, você acha que a prova vai ser construída naqueles 5%, e não é.
pode até cair alguma coisinha que você não tenha revisado tão bem, mas o grosso que vai cair, o volume que vai cair, você sabe. Eu acho que essa questão do aluno afugentar pensamentos negativos e da família ser parceira. Fala um pouquinho disso, Márcia, com a gente, porque eu acho que isso é absolutamente importante. O aluno, ele tende a ter um movimento na escola que é um pouco diferente do movimento que ele tem em casa, ou ele tem um movimento em casa que é um pouco diferente do que ele tem na escola. E a família está sempre lá dizendo, não, mas ele não estuda, ele não faz, ou eu não vejo, eu não sei. E aí fica em cima do estudante, né, nessa cobrança e nessa demanda, né? E a forma de ser parceiro não está, né, no que você sabe ou deixa de saber, mas no que é produtivo e no que não é, em como ele produz melhor. Então, assim, você não está produzindo bem aqui em casa, que tal ficar na escola? Que tal buscar outras... Então, essa parceria, ela tem que ser de crescimento. Até porque a autoestima realmente não é tão boa na adolescência. Às vezes a gente tem o pai que fala assim, ele está estudando muito. Eu falei, deixa. Deixa ele estudar. Porque às vezes o pai fica preocupado. Nossa, eu queria que ele estudasse menos. Eu falei, calma. Quando ele estiver cansado, ele para. Deixa ele estudar. Até tem isso, né? Isso, é isso mesmo. A comparação com algum irmão também, né? A gente vê muito isso. O seu irmão fazia isso. O seu irmão teve essa performance com esses hábitos e meio que tivesse que copiar. Isso é bem comum. E é perigoso, né, velho? Perigosíssimo. E assim, o adolescente, ele tem algumas características de procrastinação, de um cansaço extremo, de uma série de recursos que são da adolescência, que são dessa característica, que são desses hormônios. E a parceria da família, no sentido de que atitudes positivas eu tomo para auxiliar no processo. E não como crítica, vai lá e resolve isso. Porque ele não conseguiu. Se ele não conseguir até agora, ele não vai conseguir, né? Voltamos lá no início, quando a gente fala da parceria da escuta honesta, né, em casa. Exatamente. Do diálogo em casa. Exatamente. Que assim, ele procrastina se ele ficar neste formato. Então, vamos mudar o formato. Sozinho ele não consegue, então vamos deixar na escola que tem os amigos. Ou então, ele trava muito aqui. Nossa, esse dia é o dia do plantão. Que tal se você fizer nesse dia específico assim? Então, ajudar a trazer soluções é uma coisa muito rica para o estudante, porque ele não enxerga. E perceber essas dificuldades também, né? Muitas vezes a família não consegue perceber. Né? E também ele tende a achar que o que ele faz, o jeito dele é o jeito certo. A gente ouve muito, não, mas eu estudo do meu jeito. E é o meu jeito que eu sei estudar. Eu não sei estudar de outro jeito. Exatamente. E aí, trazer recursos para que ele busque novas formas de resolver é muito mais produtivo do que criticar a forma com que ele faz. Um ponto que eu vejo muitos pais nos procurando, falando assim, meu filho joga muito videogame. Meu filho fica muito na tela, fica muito nas redes sociais. E isso é, de fato, uma realidade desses jovens. E eu acho que é uma realidade que veio para ficar e a gente tem que saber conviver com isso. Eles vão ficar e a gente mesmo usa o celular no dia a dia, virou uma ferramenta, uma extensão nossa. Todos temos aqui. A gente não sai de casa, a gente sai de casa sem a carteira, mas não sai sem o celular, porque os documentos estão aqui, a forma de pagamento está aqui, a nossa vida está ali. A carteira você pode esquecer, mas o celular não. Eu acho que a gente traz essa questão do uso dos jogos, não precisa proibir, não precisa eliminar, mas ele precisa dosar. Então, a gente falou aqui da atividade física, a gente falou das horas de sono. Ele pode sim estudar, jogar videogame, ele pode ficar nas redes sociais, ele pode ficar no computador, mas ele tem que trazer um equilíbrio, né, Júlia? Dentro de um planejamento de horas. Eu acho que esse é o grande papel de uma orientadora de terceira série, que é entrevistar o aluno, né? Fala um pouquinho dessa experiência de construção do plano de estudo, e a gente entrevista o aluno e fala assim, tá bom, e aí, o que você gosta de fazer? O que te brilha os olhos? E você não precisa eliminar isso no seu ano de vestibular, mas precisa ter equilíbrio, precisa dosar, porque agora as suas prioridades são outras. É bem bacana ter esse momento, né, 1 a 1 com o aluno, assim, para entender quais são os sonhos deles, muitas vezes, para entender quais são os interesses deles, e para a gente colocar isso dentro de um plano de estudos mesmo. Então, como que a gente vai colocar o seu sonho aqui, para que você chegue lá? E a gente vai estar lá com você, né? Vamos chegar junto com você. É a atitude para o sonho, né? Sim. É como que a gente executa, porque é ali que ganha ou perde o jogo, né? É a execução do sonho. Sonhar é tranquilo. Agora vamos fazer. Eu acho que é isso.
Qual é o caminhar que a gente vai ter que seguir para a gente conseguir esse objetivo, esse sonho que você tem, né? E muitas vezes é isso, eles percebem que eles têm que largar todos os dias que eles vão na academia, eles têm que deixar de jogar, ou eles não podem mais curtir um almoço com a família. Então, quando a gente mostra para eles exatamente ali, no plano de estudos, que existe tempo para fazer tudo isso, e existe tempo para fazer os exercícios de aula, né? Existe tempo para fazer os simulados, aquilo muitas vezes eles não têm essa percepção de que cabe tudo isso dentro do dia. Um dia bem planejado, dá para usar as 24 horas. A organização gera os espaços, né? Isso, muito bem, Humberto. Acho que é isso. A organização gera o espaço. A organização gera a possibilidade de eu me divertir, de eu fazer as coisas que eu gosto, me dedicar ao meu hobby, ter a minha leitura que me dá prazer, que não necessariamente às vezes é uma leitura acadêmica, dá espaço para dormir, dá espaço para conviver com a família, para conviver com os amigos, que é tão importante nessa fase, e não precisa zerar tudo, mas é dar o devido peso, devido equilíbrio para esses pontos. E aí eu vou puxar aqui, já caminhando para o fim do nosso programa, a questão do estresse, né? E é tão importante essa questão do estresse, dessa questão do cuidar da emoção desse jovem na época do vestibular, do adolescente que está adolescendo, né, Márcia? Que a gente vai fazer um programa dedicado a isso para falar sobre saúde mental, sobre a saúde emocional desses estudantes. Então, se esse é um ponto que te interessa, fica ligadinho aqui no nosso canal, que a gente vai ter um programa dedicado à saúde mental, que a gente vai trazer um especialista, um convidado para falar um pouquinho sobre isso, para a gente debater, porque é um pilar fundamental, lembra? É o conteúdo, a autoestima e o autoconhecimento. Esse autoconhecimento de entender a hora que não está bem, de buscar ajuda, né, Márcia? A gente percebe muito isso. E aí, dentro dessas possibilidades, eu queria pedir aqui uma palavra final de vocês sobre isso que a gente falou, sobre escolha de carreira, escolha de universidade, preparação para o vestibular, que dica que vocês deixam para os estudantes, para as famílias que estão vivendo essa fase, que eu prefiro olhar sempre com o copo meio cheio, essa fase bonita, essa fase desafiadora, essa fase de crescimento. Eu tenho um filho que está vivendo isso na 3ª série e eu estou gostando muito de viver isso, de perceber esse momento que ele está a um passo de sair de casa, ele está a um passo da vida adulta, ele está a um passo de viver independente da gente, vivendo as consequências de uma formação que a gente deu para ele a vida toda. Então isso é muito, muito gostoso. Eu queria ouvir um pouquinho vocês e que mensagem que vocês deixam final aí para o nosso público nesse nosso programa sobre universidades e Enem. Eu posso começar, gente? Eu tenho a visão seguinte, que o nosso vestibulando, a gente tem que ter noção que ele não é um coitadinho. Eu não vou ficar triste porque ele está estudando muito. O que a gente tem que entender é que ele já está sendo cobrado por ele mesmo. Que ele não tem uma cobrança exacerbada da família, comparação. Da gente entender o momento que ele passa e dar um apoio para ele. Né? Então, isso eu sinto já meu segundo filho que vai fazer o vestibular e os milhares, literalmente, que já passaram na minha mão, né? Então, eu acho que eles não são coitadinhos, eles estão estudando, mas eles vão receber todo o apoio e não vão cobrar mais do que eles precisam, porque eles já têm uma cobrança interna deles, eles já são pressionados, né? E é muito forte isso, né? E é muito forte e a gente, às vezes, a gente não pode perder essa noção, porque a gente entra na rotina do dia a dia de dar aula, mas deles não é uma rotina, é diferente, é um momento diferente do nosso. Então, a gente saber da cobrança até um certo ponto e estar do lado deles para ajudar e dar a mão para ele erguer e continuar a luta deles, né? E o professor fazer o seu papel, o pai fazer o seu papel, a mãe, a escola, a orientação, né? E os professores, né? Que eles... Há dezenas de anos isso ocorre e eles vão passar também por isso. Eles vão algo inédito, né? Eles vão inédito para eles. Inédito para eles. Mas confia no processo. Confia no processo que vai dar certo. E é um trabalho conjunto, né? Como o senhor falou, né, professor? É um trabalho conjunto. Então, escola, família, aluno, todo mundo num mesmo objetivo. A gente segue junto, a gente caminha junto com aquele estudante, né? Isso é bonito também. Eu gosto de entender que o estudante ele vai ao longo da vida vivendo etapas e vencendo etapas. E cada etapa determina
uma fase do crescimento e do amadurecimento que ele precisa para a próxima. E se o vestibular traz todos esses desafios, está preparando eles para a vida que eles vão encontrar lá, longe desse ambiente protegido que é a escola. Então, tá tudo bem passar esse perrengue agora, né? Que o pai fica tão preocupado. Não, mas tá tudo bem, porque lá fora, no mercado de trabalho, na universidade, ter passado por essa fase já calejou. Então, ele não vai estar despreparado nas situações que vão aparecer. Eu acho que esse é o grande papel dessa fase deles. Que aí dá para enxergar como bonito, porque se fez o papel agora, lá na frente, isso não vai ser mais uma dor. Isso vai ser mais uma construção, algo que ele vai poder lidar e que ele vai saber. Então, passar por todas as dificuldades do vestibular, de ter horas de estudo, de ter momentos que ele tem que ficar muito em contato com ele mesmo, que às vezes deprime, sim. De abrir mão de algumas coisas. Exatamente. Às vezes eu fico triste, às vezes não é legal, ou eu tô cansado, eu tenho momentos de exaustão, mas passa. E quanto mais eu conquisto com isso, mais isso passou e valeu a pena, né? Nós temos muitos anos, né, Humberto e Márcia? Eu e Humberto um pouco mais do que vocês, que são muito mais jovens. Mas há quantos anos e a gente viu alunos falando assim, puxa vida, se eu soubesse que a alegria e o êxtase desse resultado, dessa performance que eu tive, se eu soubesse que era tão boa, que era tão satisfatório, eu tinha feito diferente. Mas eles têm que viver o processo. Eles não vão nascer sabendo, não nascem prontos. Então eles vão viver. E a gente tem que estar do lado com paciência, com afeto, com carinho, puxando às vezes a orelha, às vezes colocando mais no colo, às vezes cuidando mais, às vezes deixando mais sozinho, mas fazer ele viver essas etapas, mas sempre acreditando. Acredita que se você trabalhar forte, cuidar da sua saúde e cuidar da sua saúde mental, o resultado vai vir. Então, agora não é fácil. Não é simples, mas vale a pena. Ontem mesmo a gente estava conversando, né, Humberto, com um estudante ali em cima, eles estavam saindo da prova e falaram assim, poxa, a prova foi difícil, mas eu acho que eu fui bem. Eu falei, meu jovem, não tem nada que vale a pena que seja fácil. Nada na vida que você vai conquistar que seja importante vem de mão beijada. Então, é o esforço que de fato vai trazer o gosto da conquista. Não é simplesmente chegar lá, é o percorrer, né? E é isso que eles vão aprendendo com o tempo. E a gente tem a felicidade de, por ser educador, estar vivendo isso todo ano. A gente tem essa alegria de viver e reviver isso a cada ano. Pessoal, eu acho que esse foi o nosso programa de hoje. Agradeço muito, Humberto, Márcia, Júlia, pelo tempo de vocês, por terem se preparado para estar aqui. Né? Parece que é um resumo de uma carreira que é colocado aqui em 1 hora da nossa experiência. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Para você que está assistindo a gente, deixa aqui seu comentário, compartilha, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudar. A proposta do Plank Talks é justamente falar sobre educação e ajudar os estudantes e as famílias a passar por essa fase e entender como que a educação pode ser importante e prioritária na nossa sociedade. É isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê no próximo programa. Um abraço, gente. Tchau, tchau.